Tudo bem? Obrigado. Boa noite a todos. Aí, um prazer estar aqui com vocês. Como o Bruno comentou, eu sou da Cria Valor, uma consultoria de gestão voltada para melhorar o patamar de resultado das empresas da cadeia do agronegócio. Então, vamos direto já para o material que a gente elaborou para esse nosso bate-papo, até reforçando que a ideia aqui é muito mais um bate-papo. Então, fiquem à vontade para fazer questionamentos e tudo mais. Estão vendo a apresentação? Então tá. Então, dentro dessa Sim, trilogia de, de temas que a gente vai abordar hoje, um dos que a gente entendeu que é mais primordial, assim, no sentido de a gente ter uma consistência, né, para conseguir chegar no patamar de tomar ações com relação a resultado financeiro, né, a mitigar riscos financeiros e, posteriormente, com as sobras, conseguir tomar ações de blindagem patrimonial ou investimento diversificado, né, dos nossos recursos, a gente começa a falar de uma gestão eficaz, né? Então, de modo bem objetivo, a gente sempre faz uma analogia ao semáforo, né, ao sinal de trânsito, aonde a gente busca identificar em que situação se apresenta o nosso negócio, né? Como é que a gente está hoje? Se a gente quer galgar um novo patamar de resultados, a gente quer atingir uma nova situação financeira, né? Mais próspera, mais sadia. Como é que a gente está hoje, né? Então, primeiro, primeira situação, né? A situação de insolvência, né? E aqui a gente sempre gosta de usar o termo lá da contabilidade, lá das finanças. Como é que está o nosso demonstrativo do resultado do exercício, né? O DRE, né? Ou simplesmente, como é que estão as nossas receitas, né? Frente aos nossos gastos e o que isso impacta no nosso resultado, né? Então, se eu tenho receitas menores do que o volume de gastos, eu vou ter um resultado negativo. Então, eu tô, uma situação complicada, difícil, né? E aí eu tenho que buscar sair dessa situação rumando para o status verde, né? Eu tenho também negócios, empresas, né, na cadeia do agronegócio que estão numa situação de instabilidade, ou seja, ora estão verde, ora estão vermelha, né, na situação de escassez de recurso, e a gente começa a perceber que, frente aos clientes que a gente já atendeu, que um dos fatores que acaba impactando nisso, né, uma variável recorrente, é o entendimento da sazonalidade do negócio, né? No final da safra, normalmente a gente tem mais recebíveis, né? Mais recursos entrando, e se a gente não tiver uma boa gestão desses recebíveis, né? Dessa entrada, né? Priorizando aquilo que é fundamental para perenidade, né? Para continuidade da atividade, a gente acaba tendo alguns sustos, alguns solavancos ao longo dessa trajetória. Ou seja, as minhas receitas são representativas, mas os meus gastos, né, o meu orçamento, toda a minha organização orçamentária não está disposta, não está projetada ao ponto de eu conseguir equilibrar e tomar as ações necessárias para a saúde financeira. E ao fim e ao cabo desse movimento, o que a gente quer mesmo é levar as empresas para esse patamar ou trabalhar já com empresas que estão nesse patamar de saúde financeira, de prosperidade, onde as minhas receitas são maiores do que os meus gastos, né? E lá dentro do gasto tem custos e despesas, então, né, custo está ligado à atividade fim, está ligado à produção, despesas são custos indiretos, né? Eu gasto lá da área administrativa, são as despesas que não variam conforme a nossa produção, né? E aí eu tenho sobras, né? Eu tenho recurso suficiente para tomar decisões estratégicas, né? E a gente vê, mesmo quem já está na situação de saúde financeira, algumas dúvidas, algumas inseguranças no que fazer, né? Aonde investir? Eu invisto no meu negócio, eu invisto com um viés de diversificação, né? Eu fico exposto
a variação da commodity, a variação do dólar, né? O que eu faço, né? Qual é a rentabilidade do meu negócio, né? É igual, maior ou menor do que um CDB, do que, enfim, e aí a gente começa a conversar e a analisar as questões de custo de oportunidade, de diversificação, e, de novo, a gente tem que entender, e eu acho que o Fernando vai falar muito disso também, qual é o nosso momento, né? É momento, né, de fazer algum investimento, né, da troca de um maquinário, só que, de novo, é importante pensar o negócio no curto, no médio e no longo prazo, né? E sempre ir monitorando, né, como é que as coisas estão acontecendo, não só da porteira para dentro, mas da porteira para fora, né? A gente tem mais autonomia daquilo que está da porteira para dentro, mas a gente tem que ficar atento da porta para fora também. Outro ponto importante, quando a gente fala de gestão, né, é entender quem faz o que no contexto do negócio, né? Então, quantas pessoas a gente tem, qual é a entrega de cada uma delas, a gente acaba vendo nessa gestão empresarial algumas sobreposições ou até mesmo algumas pessoas sobrecarregadas nesse processo do negócio. Então, levar um pouco mais essa reflexão do quem faz o quê e delegar essa responsabilidade para que a gente consiga ter uma melhor fluidez das atividades e esse foco, né, esse alinhamento com a estratégia do negócio, né? Ou seja, pessoas, processos e produtos, né? Então, quem é a pessoa responsável pela folha de pagamento? Quem é a pessoa responsável por ir lá negociar no banco uma condição melhor para uma linha de crédito que a gente quer pegar, né? Então, o que a gente vê em alguns momentos são pessoas centralizando muito algumas decisões, algumas atividades e ficando sobrecarregadas, né? Então, é esse pensar a gestão nesse processo, né? Quais são os processos prioritários, né? Aqueles processos, se eu não fizer bem, se não existir um padrão, vai impactar negativamente no meu resultado operacional. Então, esse modelo de negócio de pensar estrategicamente, vindo lá do estratégico até desdobrando do estratégico até a operação é fundamental. E quem faz o que nos níveis, né? A gente tem audiência aqui desde de pequenos produtores que cresceram, que começaram a arrendar mais campo, comprar mais campo, fazer novas parcerias, novas alianças e cresceram e acabaram, né, se tornando empresários pelo volume de valores que transita pela atividade dele, mas a essência dele é de produtor rural. Então, ele é um produtor, ele é um agricultor, ele é um pecuarista, enfim, ele é uma pessoa tecnicista, né, que conhece do trabalho operacional, mas que, pelo volume de área, pelo volume de giro de faturamento, ele acabou sendo, né, interpretado como empresário da cadeia do agronegócio. Então, esse pessoal tem que entender que ele atua muitas vezes em três níveis diferentes do negócio. Ora, ele está na operação, ora, ele é o gestor, o gerente, o coordenador das pessoas que estão na operação, e ora, ele é o dono do negócio, ele tem que pensar estrategicamente, ele tem que avaliar, vale a pena continuar aquela parceria, aquele arrendamento, como é que está a produtividade, né? Quais são as decisões estratégicas para a longevidade do negócio, tem que existir esse momento, né? E muitas vezes, no turbilhão da rotina do dia a dia, a gente não consegue parar para fazer isso. Então, eu não sei se é a realidade de alguns, mas criar esses momentos, né, de pensar a operação, de pensar a gestão do negócio e a parte estratégica. Então, o que é importante da gente ter estrategicamente, né, é definir algumas metas, né? Ou seja, qual é a minha meta de produção por hectare, qual é a minha meta de custo por hectare, né? Seja medida em sacas, seja medida em reais por hectare, né? Então, assim, ter um planejamento prévio projetado para a safra, né? E depois de transcorrida o plantio, né? O acompanhamento da lavoura e depois a colheita, identificar se aquilo que eu planejei, né? Nos principais indicadores de performance
foram atendidos ou não. Pô, eu tinha projetado, com base no meu histórico, colher X sacos por hectare e tais talhões. Consegui ou não consegui? Né? Eu tenho que ter esse controle, eu tenho que ter esse indicador. Né? Bom, eu tinha projetado X mil litros de diesel a X reais. Houve uma alteração do preço do diesel nesse período. O que a gente pode tomar de ação, né, com base no histórico da oscilação no preço dos insumos para mitigar esse risco. Tá? E aí, já indo mais para o final, que a ideia aqui é muito mais a gente conversar, trocar ideias, e é essa importância assim, nós temos o contexto do negócio, mas também nós temos o contexto da governança, né? De tudo aquilo que orbita em volta do negócio. A gente tem o patrimônio, a gente tem o negócio, a gente tem a família, né? Então, como é que estão as boas práticas de gestão, as boas práticas de governança, no sentido de gerar mais resultado, de criar mais valor para essas partes envolvidas? Como é que estão a transparência das informações que devem ser informadas para as partes que devem ser informadas? Ou seja, daqui a pouco eu tenho um sócio investidor que confia em mim, que desenvolve uma outra atividade, mas está aqui investindo na empresa, na lavoura, no nosso negócio, ele está recebendo informações de forma sistemática, ou eu, como gestor, criei uma ferramenta, né, até para descargo de consciência, de transparência, de informar proativamente como é que está a evolução do negócio, né, a questão da equidade, ou seja, se eu tenho outras partes envolvidas, elas estão recebendo a informação de forma equânime, em tempo, sem privilegiar este ou aquele sócio, ou parceiro, ou fornecedor, a questão da prestação de contas, ou seja, as informações que eu levo para uma reunião, elas são fidedignas, são as informações gerenciais baseadas em relatórios em cima de notas fiscais fidedignas, ou é um relatório da contabilidade, onde o contador certifica aquela informação. E um ponto que está muito em voga agora, que é a questão da responsabilidade corporativa, né? Que é assim, além da nossa atividade fim, que é produzir, que é gerar, né, a produção de alimento, enfim, de soluções alimentares, proteína, ou seja, né, o que a gente tiver na cadeia primária é esse o objetivo, mas se tiver, né, enfim, a gente tem uma ação social também que extrapola o produto e a solução que a gente entrega. Então, como é que está a tua relação com os stakeholders, né? Como é que está a tua relação com a sociedade, com o teu vizinho, né? Por exemplo, qual foi a última vez que a gente trouxe uma escola para entender o nosso negócio, né? Para explicar o processo produtivo, como é que a gente faz, os cuidados que a gente tem, né? Por que a gente preserva, por que tem APP, o que é um CAR, né? Tudo isso acaba criando valor porque as pessoas que circulam, né, na sociedade começam a entender também o que nosso negócio faz, como ele agrega valor para a nossa família, para a sociedade e para o nosso cliente. Então, turma, eu vou deixar aqui, então, já 5 dicas aí no que tange a gestão. Então, a primeira delas é foco na gestão estratégica, né? Então, o que estamos fazendo hoje contribui para onde planejamos estar no próximo ciclo, né? Então, ou seja, tudo que eu faço hoje impacta no nosso resultado futuro. Então, é esse controlar, esse pensar as ações do curto prazo vão, sem dúvida, impactar no médio e no longo prazo. Tomada de decisão baseada em dados, ou seja, eu vou fazer isso porque eu acho que tem que mudar, ou fui numa feira, vi uma máquina nova, vou fazer esse investimento. De novo, né, vamos separar um pouco a questão da emoção e trabalhar um pouco mais com a razão, né? Então, assim, ou ainda, né, trabalhar em cima da razão e minimizar, né, minimizar a emoção, porque às vezes a gente quer trocar de máquina porque, enfim, quer trocar, mas então vamos fazer conta, né, para conseguir tornar aquela decisão
mais fria e calculista com objetivo, né, claro. Crie rituais de gestão periódicas, né? Ou seja, quando eu falo de transparência, né, nos três níveis do negócio, ou seja, operacionalmente, né, a gente está na iminência do início da safra aí, né, o pessoal esperando as chuvas ou pararem ou chover para acessar, né, a estiagem. Então, quando é que eu sento para alinhar a operação com a minha equipe operacional? Né? Qual é a projeção das atividades para o dia, para a semana, para a quinzena? Né? Se acontecer algum fato atípico, começou a chover, o que eu faço? Né? O tempo está bom, até que horas eu toco a produção? Né? E aí isso vai subindo, né? Isso no nível operacional. No nível gerencial, aqueles indicadores prioritários, né? Consumo de combustível, hora extra, enfim, como é que eu estou cuidando a gestão do meu negócio no dia a dia, se está alinhado ou não com o resultado projetado no estratégico. E reuniões estratégicas, reuniões dos donos, dos sócios, pensando fora da operação, né? Qual é a tendência para o próximo ano, qual é a tendência tecnológica, né? O ano que vem vai ser El Niño, vai ser Laninha, né? O que isso pode impactar e quais tecnologias eu posso estar pensando no sentido de mitigar esses riscos, né? Controle da saúde do seu caixa, né? A gente fala que caixa é rei, né? Então, é ele que a gente deve ele quem manda, né? O caixa que deveria mandar, né? E a gente tem que preservá-lo, proteger o caixa, né? Então, quais são os movimentos que eu faço hoje e quais são as garantias, né? Que esses movimentos vão ser voltados para mais dinheiro, né? Então, os negócios nada mais são do que um processo de movimentação, né? Eu pego o dinheiro, faço algum processo de transformação, e no final tem que sair mais dinheiro, né? Provavelmente a gente trabalha para isso, né? Então, como mitigar esses riscos? E um outro ponto muito importante é o engajamento das pessoas, da sua equipe. E eu botei família também, porque muitas vezes nessa cadeia produtiva a gente tem a família junto. Então, né? Então criar mecanismos de comunicação efetivos e de acompanhamento das atividades, ou seja, a comunicação eu vejo como um fator determinante de diferencial a gente conseguir melhorar os resultados em tempo hábil. Então, turma, tá aqui os meus contatos, né? A gente trabalha muito com esse viés de arrumar a casa, arrumar o negócio, levar para um patamar de saúde financeira e com isso arrumado a gente cria reportes, papers, documentos para conseguir municiar muitas vezes a família que não está diretamente no negócio, que tem participação numa holding patrimonial, empresarial, e a gente começa a criar mecanismos de tornar mais translúcida, né, os resultados da empresa, os movimentos, as ações das partes envolvidas. Então, fico aqui, já passo a bola aí pro Fernando e, de novo, quiser interromper, se quiser conversar, a gente está aqui para isso. Show de bola, Márcio. Obrigado, cara. Bom demais. Bom demais. A gente sabe o quanto que gestão hoje é importante, né? Para dentro Isso do aí. negócio, para dentro de todos os negócios em si, né? Mas principalmente para dentro do agro. A gente sabe que o quanto que é necessário, né? Vamos dizer assim. A gente brinca que a principal atividade com maior risco, né? Em si, então é a turma do agro. Todo um risco operacional, todo um risco de clima, todo um risco de política, todo uma série de fatores ali para se atrapalhar. E se de fato não tiver uma gestão, vai ser uma questão de tempo para esse produtor ficar na atividade, né? Até vir um cara maior que tem uma governança, que tem uma gestão eficiente e que acabe arrendando ou comprando essa área, né? A gente sabe muito bem como que é. Mas vamos lá, para a gente ir complementando, né? Esse assunto de gestão em si. A gente está nessa batalha, né, de levar conhecimento aí para os produtores já tem um bom tempo em si. Então, nós aqui, né, do time da Red Agro, hoje nosso foco é ajudar os nossos clientes, nossos, né, produtores ali na questão da comercialização, porque a gente sabe que agricultor, tipo, hoje, para o plantio, a gente sabe que ele tem a melhor tecnologia, ele tem
o melhor operacional, ele consegue desenvolver isso muito bem em si, porém, na parte da comercialização, acaba não sendo tão eficiente. Em todo aquele trabalho, toda aquela produção que ele teve, pode vir tudo para água abaixo se ele cometer um erro na hora da comercialização. Então, nosso foco está justamente nisso, né? Em ajudar o produtor na hora de vender e como vender, quando vender, né? Em si, porque uma tomada de decisão errada pode trazer um prejuízo financeiro lá na frente bem grande, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente ir conversando. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Ok? Bom, então eu separei aqui uma mini palestra aí, vou tentar ser o mais breve possível, prometo. Em si, por mais que o tema é bom, daí a gente ficar conversando, mas vou tentar ser o mais breve possível, que é justamente esse, né? E aí, qual que são os maiores desafios e qual a próxima evolução, né? Dentro do agro para os próximos anos que a gente está enxergando. Perfeito? E o principal desafio né? E aí, o quanto que vai estar esse preço do boi, ou o preço da soja, ou o preço do milho lá para o ano que vem, né? Essa é a principal pergunta que a gente recebe aí todo dia, praticamente da Rede Agro. E aí, Fernando, como é que está de preço? Tá bom? Tá ruim? Vai subir mais? Vai cair? O que que vai acontecer, né? É o que a gente fala para todo mundo, né? Não tem como a gente prever mercado, né? Em si, mas o que a gente pode prever é justamente a lucratividade do teu negócio. Isso sim a gente consegue prever. Perfeito? Porque quando a gente tem uma governança, a gente tem uma gestão eficiente, quando a gente estiver se programando para a nossa safra, né, fazendo as compras daquela safra do ano que vem, do safra, do safrinha, ou do planejamento do boi gordo, alguma coisa nesse sentido, esse é o melhor momento para a gente começar a fazer algum tipo de pagamento. Perfeito? Porque a gente já sabe o quanto que está custando e a gente já sabe que se naquele dia a gente fazer toda a nossa atividade bem feita, o quanto que a gente quer receber, né? E essa é uma pergunta que eu falo diariamente para os produtores, né? Que me perguntam, e aí, Fernando, o preço está bom? Aí eu viro para ele e falo, cara, para o teu negócio está bom? Você está com margem? O quanto que você está disposto a ganhar por ano? Você já fez essa pergunta? Né? E muitos deles, tipo, não tem essa resposta. Entendeu? Ah, eu quero ganhar 30% no ano, quero ganhar 20% ao ano, quero ganhar 40% ao ano. Então, aí sim começa a fazer sentido, né? A gente começar a olhar o preço, quando a gente tiver essas respostas, né? Porque senão a gente sempre vai ficar no achismo, né? Não, agora tá bom, daqui a pouco vai ficar melhor, vou esperar uma notícia, alguma coisa para ver se melhora, aí eu vendo, né? E aí tá totalmente errado, né? Então a gente já tem que partir justamente disso, do quanto que a gente quer receber lá na frente. Perfeito? E logicamente que no mercado em si, né, tanto de notícia, né, que a gente recebe, acaba sendo, tem um lado muito bom, mas também tem um lado muito negativo, né, dessa parte das notícias. Porque elas acabam deixando a gente muito enviesado. Então, se a gente olhar os principais portais de notícia hoje do agro, né, que soltam notícias e tudo mais, então vai ter de tudo um pouco. O mesmo portal de notícias está falando que vai subir, o mesmo portal de notícias está falando que o preço vai cair, e tem alguém que vai achar que vai ficar no zero a zero, que não vai nem subir nem cair, que vai ficar igual. Algum deles vai acertar e esse cara vai virar referência, né? Todo ano é assim que a gente vê, né? Então, o que a gente busca aqui é fazer com que vocês, produtores, fiquem muito menos bitolados, dependente dessa notícia para fazer a comercialização. Perfeito? Por quê? Cara, o mercado a gente nunca sabe o que vai acontecer. Na hora que está bom, na hora que está ruim. Mas lembre-se que o que importa é a sua margem, é o quanto que você quer fechar de lucro na sua operação. Aí, em cima disso que a gente começa a montar o nosso planejamento. Porque se a gente for ficar esperando notícia, putz, vai virar, emocionalmente falando, a chance de fazer um mau negócio muito grande. Perfeito? Porque vai ter de tudo aqui. Tá bom? E aqui eu trouxe um gráfico para vocês, que esse sim é um gráfico aonde, de fato, as notícias influenciaram o preço, tá? E que nesse caso aqui é o preço do boi gordo, tá bom? Então, isso sim faz com que o preço ande, né? Então, são notícias que interferem no preço da commodity, tá? Para você ver.
Aqui vai estar um gráfico de 2016 aí até 2023, e foram poucas as notícias que fizeram o mercado andar, tá? Não foram muitas as notícias. E olha que todo dia tem alguma notícia bombástica, alguma coisa nesse sentido, né? Mas são poucas que de fato são relevantes para o mercado, tá bom? Então, se a gente pegar aqui, ó, em 2017, né, em si, a gente teve ali justamente a parte da delação premiada, né, do Wesley Day, ali. Até Wesley Day o dia, né, que isso ficou marcado no mercado financeiro dele, né, em si, então, em 2017. E foi ali que a gente viu os preços, né, de fato, principalmente da carne, cair drasticamente, né? Porque, como a JBS é a maior frigorífico que tem, né, em si, então isso fez com que o preço da carne caísse, né? O mercado viu como muito ruim quando ele grava o Temer lá em si, né? Em 2018, a gente teve ali a greve dos caminhoneiros, né, que foi essa região aqui, então o preço deu uma recuperada, né, e por que disso? Virou uma corrida para o mercado, né, no comecinho ali. Então, onde todo mundo achou que ia faltar tudo, correram para o mercado para fazer as compras, então a gente viu esse preço começar a subir justamente por causa disso. Perfeito? 2019, né, veio ali o principal notícia, né, no finalzinho de 2019, onde a China começa a habilitar um pouco mais de plantas frigoríficas e aí faz sim o preço decolar, tanto é que saiu de um patamar e praticamente ali subiu 30, 40% do preço que estava naquele ano, né? Então depois o mercado deu uma recuada e depois voltou a subir, né? Mas sim, isso foi uma notícia super relevante. E aí emendou ali junto com o Covid, né? Que é justamente isso, né? Corrida para os mercados, né? Onde gera uma estabilidade global, onde todo mundo achou ali que ia morrer, que ia acontecer alguma coisa nesse sentido. E a primeira coisa que acontece quando ocorre um evento tão grande, né, a nível global disso, é o preço das commodities explodirem para cima, né? Então foi aí que a gente viu não só o boi, nesse gráfico aqui eu estou mostrando o boi, mas sim em todas as outras commodities, né? Então soja, putz, bateu preço histórico, milho também, algodão, petróleo, né? Por mais que o petróleo foi lá em cima, de repente voltou tudo, né, em si, mas a gente viu essa onda das commodities justamente ali no Covid, né? E aí 2021 começa, né, a achar um topo ali de mercado, né? Aonde os mercados veem no estresse ali pós-pandemia, algo nesse sentido. E aí começa a formar de fato aquele topo das commodities que a gente tá vendo já tem alguns dias, né? Em si. E aí vem os embargos da China forte, né? Então, China começa a embargar um monte de frigorífico brasileiro, falando que não tinha carne padrão exportação, foi aí que surgiu o boi China e tudo mais. Então, ela começa a criar algumas barreiras em si. O preço cai, né, nesse período, mas logo depois vem guerra, né? Então, guerra é Ucrânia e Rússia em si, onde é um país muito estratégico, né? A Ucrânia, não só na parte da agricultura, mas principalmente na parte logística ali para a Europa e tudo mais. Então, quando tem guerra, mas mesma coisa igual a Covid, né? Commodities acabam subindo bastante. Então, a gente viu esse preço subir bastante ali em 2022, não só do boi, mas como das outras commodities também. E agora, né, que é o ciclo que a gente está, e que sim, né, é um ciclo de recessão global em si, e que os preços das commodities estão em preço em queda livre, né? Até parece que achou um fundo aí, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então tem que tomar muito cuidado nesses anos de recessões, né? Porque sim, o preço é soberano, é aquilo que a gente fala. Então o preço desconta tudo. Então se está no preço que está hoje, é porque tem um porquê ali por trás, né? Porque o preço de fato vai descontar tudo, beleza? Então, isso daqui são notícias que sim, que fazem impressionar, tá? E não esse monte de notícias que fica poluindo aí o nosso dia a dia e acaba dificultando nós produtores a tomar decisão em relação às vendas, perfeito? E vamos lá. Aqui, ó, eu sempre gosto de ter essa parte né, de psicologia, porque assim, por mais que somos um mercado financeiro aí, né, em paralelo com o agro, tem um caso muito interessante, né? Que esses prêmios Nobel, né, que fala, onde tem uma pessoa que sempre ganha um título por fazer alguma coisa muito útil para a humanidade, né? E tem vários segmentos.
O Prêmio Nobel de Economia, existe, tem uma pessoa, não me lembro o nome dela certinho, depois posso pegar para vocês, mas que quem ganhou o Prêmio Nobel de Economia por 4 anos foi um psicólogo, e não foi um economista, né? E o porquê? Ele ficou estudando o comportamento humano, de como que essas pessoas tomavam decisão. E isso está muito interligado ao perfil do agro, né? Então, ao meu perfil, ao perfil, né, de todo mundo aqui do agro. E que sim, e que a gente acaba tomando essas decisões, mais de 95%, ó, usando alguns atalhos que a gente fala. Então, alguns atalhos aqui que a gente costuma ver bastante, né? Então, até eu coloquei aqui no boi, né? Pô, só vendo meu boi nas 300 arrobas, né? Eu escutei isso aqui muito, né? Muito, muito, muito. Aí bateu 300, você vê, né, Márcio? Até antes da gente entrar aqui com o pessoal, a gente estava falando disso, né? Em si, né? Então, é justamente aquilo lá que a gente estava comentando no bastidor ali, né? Então, eu escutei bastante isso aqui. Ah, se minha soja bater 200, eu vendo. Foi lá, bateu em algumas praças 200, 205, e a gente sempre fica esperando mais, né? Então, isso é um gatilho, né, que tem, e que em alguns momentos a gente vai tomar alguma decisão ruim por causa dele, né? Não vou fazer seguro aqui, né? Porque eu acho que o preço não vai cair, eu acho que o preço vai continuar subindo. Putz, talvez o que você acha, cara, não é o que o mercado acha, né? Que vai de fato acontecer. Ah, não vou vender agora porque tal empresa está comprando, né? Isso a gente escuta bastante aqui no Mato Grosso. Então, no boi, né, principalmente, a JBS começou a comprar boi. Então, é sinal que o boi não vai cair, o boi vai continuar subindo. Não é porque um cara grande está comprando que o mercado vai manter os preços, né? Então, isso também é um bom gatilho, né, que a gente vê. E o outro, né? Pô, eu sempre fiz assim, Fernando, né? Não, não adianta, sempre fiz assim, sempre deu certo, né? Então, e vou continuar fazendo. Então, tudo bem, é um gatilho que você está bitolado ali, mas saiba que pode ter outras formas de a gente fazer esses travamentos, né? Então, a gente percebe muito disso, perfeito? E aí, né? Qual que é a próxima evolução que a gente vai ver? Então, ali são alguns desafios que eu tinha colocado para vocês. Então, o desafio é justamente esse, principalmente de notícia, tá? Onde a gente sempre bate muito de frente aí, com alguns portais, algumas coisas nesse sentido, onde fica enviesando aquele produtor rural em específico, e isso é muito ruim, né? E a próxima evolução que a gente acredita vai ser na parte financeira, né? Onde essa parte financeira, o produtor precisa demais, né, ter essa evolução. Porque as margens agora estão cada vez menores, né, essas oscilações de preço estão cada vez maiores, e se a gente não tiver essa gestão, né, financeira muito bem feita, que é até aquilo que o Márcio estava falando, cada vez a gente vai diminuindo, a gente vai perdendo espaço ali no nosso ambiente, né? Então, para vir um outro cara que está mais organizado que a gente, e arrendar as fazendas ou comprar elas vai ser uma questão de tempo, né? Então, essa evolução financeira precisa acontecer. E para a parte, né, dessa parte comercial, né, que é da parte das vendas dos grãos, as ferramentas em si que existem estão aí para ajudar, tá? Então, já tem várias, né, várias ferramentas. Então, a principal ferramenta que eu vejo ali para o pessoal fazer os travamentos deles é o contrato a termo, e muitos deles já fazem. Então, é quando a gente vai lá e a gente já fala para aquele frigorífico, a gente já fala para aquela trade, a gente já fala para aquela cooperativa, por exemplo, quanto que a gente vai vender, e ela já me fala o quanto que ela vai me pagar. E aí, se o mercado cai, eu tenho aquela garantia daquela empresa, né, em si. E se o mercado subir, eu vou ficar com uma dor de cotovelo. Mas estava tudo bem, porque travei os meus custos, travei o meu ganho, e foi sim um tipo de travamento que pode ser feito, né? O que é um pouco ruim nesse tipo de contrato, é porque o contrato fica engessado. Então, se subir, você vai ficar com uma dor de cotovelo, né? Você vai falar assim, nossa, vendi barato, né? Então, aqui eu conheço vários casos onde a gente, produtor aqui da região do Centro-Oeste, costuma fazer bastante contrato a termo. Então, e é comum fazer para mais anos para frente. Então, estava fazendo desse ano, já está fazendo do próximo ano, já está fazendo até de 2025 também. Já saiu alguns negócios. E se esse produtor vir fazer um exemplo, eu vou fazer a saca de soja a R$ 100 para 2025. De repente, em 2025 pode chegar a 180 de novo. E a gente ficar com essa dor de cotovelo, né? Pô, por que que eu fiz no 100, né? Em si, sendo que agora, se eu tivesse aqui, estaria vendendo mais caro. Então, o ruim disso, do contrato a termo, é que você vai ficar com o preço engessado, você pode sim ficar com uma dor de cotovelo. Porém, saiba que se o mercado cai, você fica protegido, você vai, assim, ainda bem que eu tinha feito. Perfeito?
Funciona muito Fernando, também com... Oi, pode falar? só até contribuindo com a tua colocação, é, uma das estratégias, né, que a gente pode aí acho que a Red Agro ajuda nisso também, é no sentido né, de estudar e orientar no quanto por cento, né, esse Uhum, produtor deve se expor, né, no sentido de não é um all-in, né? Então eu vou pegar a produção de 2025, vender ela 100% a R$ 100, né? sim, Então eu exato. acho importante comentar um pouco disso de Uhum, perfil também, né? Como tu falou de psicologia, né? Então, exato. como é que a gente consegue, né, educar essa parte da gestão de, por exemplo, tua produtividade deu tanto, teu faturamento deu tanto, a projeção para o ano que vem representa Uhum, X% desse faturamento. Então, quem sabe esse percentual a gente faz um hedge lá, porque daí já compra insumo, já compra fora do período de compra, consegue uma condição melhor, paga à vista, enfim, uhum, não vou entrar exatamente. na tua seara, mas Uhum, para de repente contextualizar um pouco em que situações fazer hedge, quanto por cento botar, enfim, né? uhum. Então, assim, para fazer esse travamento, tem várias ferramentas, até a gente brinca que o mercado financeiro é aquele canivete suíço, né? Onde a gente tem um monte de ferramentas em si, basta a gente saber para que cada uma funciona, e aí quando eu preciso, você vai lá e resolve o teu problema, né, em si. Então, o contrato a termo é justamente esse, né? Então, não é para todo mundo? Não, não é para todo mundo, certo? O que precisa ser enquadrado no teu planejamento da tua comercialização. Então, quando a gente estiver organizando isso, a gente vai chegar no momento e vai falar assim, ó, nesse cenário aqui em específico, tá bom para fazer um contrato a termo com determinada trade, com determinado frigorífico. Ah, vamos fazer tudo? Vamos dar all-in? Não, jamais, né? É todo um planejamento que tem que ser feito, né? Em si. E aí vai ser muito de mercado. Quanto que a gente vai fazer, quantos por cento a gente vai fazer, mas sim, é uma das ferramentas que tem, né? As ferramentas que a gente mais acaba utilizando ali são os heads, né? Os contratos de hedge, tanto o hedge de alta quanto o hedge de baixa, né? E qual que é a diferença desse para o NDF no mercado a termo ali, né? NDF a termo é muito parecido em si, mas os heads em si é aquele travamento que a gente faz sem precisar ficar engessado, aonde se o preço cair, eu vou estar garantido, eu vou receber aquilo que eu tinha negociado naquele dia. Porém, se o preço subir, eu vou acompanhar tudo que subir, né? Então, esse sim é o verdadeiro hedge, é onde a gente protege o nosso preço, protege a nossa margem do nosso negócio, e aí cada um vai ter a sua margem em si. Se esse preço cair, eu sei que vai estar protegido, meu custo vai estar ok, minha margem vai estar ok. Porém, se subir, eu não vou ficar com dor de cotovelo. Então, se esse preço começa a subir mais, a minha margem eu sei que vai começar a aumentar, e aí sim eu ganho tudo aquilo que subir. Então, aqui a gente utiliza muito essas ferramentas de hedge, né, esse contrato de hedge, para fazer o planejamento dos produtores. Beleza? Deixa eu dar aqui. Então, hedge nada mais é do que proteção, né? De fato, até a gente costuma a falar aí que são os famosos seguros, né? Seguro de alta e seguro de baixo, para ficar um pouco mais fácil o linguajar aí para os produtores, né? Em si, mas lembre-se que o conceito é o mesmo de um seguro de carro, né? Aonde é aquilo, né? Pago para não usar, então vai me custar um valor, né? Por saca, por arroba, né? Aí vai depender muito do que a gente vai estar fazendo naquele dia em si. Se o preço cair, a gente vai acionar o nosso seguro, né? Então, paguei o seguro para isso, né? Então, vou ali, aciono o meu seguro e recebo aquele preço que eu tinha, que a gente tinha acordado. Porém, se o preço subir, eu não vou usar o meu seguro, né? Então, perco aquele valor que eu paguei, porém, vendi minha commodity com preço muito acima, né? Então, essa analogia faz total sentido, tá? E funciona super bem, tá bom? Aqui eu trouxe um caso para vocês, é um caso de um cliente nosso, na prática aí mesmo, onde a gente faz essa comercialização com ele, são 5 anos já que a gente tem de relação com esse produtor, e ele tem ali na atividade dele soja, milho, boi gordo em si, e nesse caso aqui foi específico para o boi gordo, perfeito? Onde ele nos procurou, né, lá no começo, lá em março, né, ali até a data ali, que foi que a gente fez, mas foi uns 2, 3 dias antes que a gente começou a conversar para programar isso. E ele tinha falado para a gente, falou assim, Fernando, falou para o nosso time, ó, estou comprando alguns bois aqui, vou ficar com eles 2, 3 meses e vou vender isso, né? Vou engordar eles e vou vender.
Porém, para mim fazer isso bem feito, eu preciso fazer essa parte comercial bem feita, né? Foi aí que a gente entrou. Então a gente montou um plano para ele. Como ele tinha bastante informação, então sim, fica um pouco mais fácil para a gente desenhar, né, esse planejamento para ele. E ele veio e falou para a gente, ó, estou comprando 1.000 bois, né? Esses bois estão um pouco magros e tal. Meu objetivo é vender esses bois com 22 arrobas, né? Para frigorífico, que é o padrão dele, da fazenda dele lá em si. Então a gente já sabia que a gente teria que comercializar 22 mil arrobas lá em maio, que é quando ele queria abater esses bois. Perfeito? Opa, tirei aqui, deixa eu só mudar a minha telinha, que vocês estão bem no meio aqui. Aí, agora ficou bom. E aí a gente perguntou para ele, né, o quanto que estava de custo para ele engordar esse boi, né? E daí foi aí que ele falou para a gente, ó, meu custo vai ficar em R$ 243, com a proteção que a gente tinha ofertado para ele. Por quê? A gente fez uma proteção para ele aqui, ó, no preço lá da B3, de R$ 290 até os 260, defendendo isso. Então, eu fiz o seguro para ele do preço da roupa, que estava na época 300 e pouquinho ali, então a gente fez de 290 até os R$ 260, que era o seguro que ele tinha. E ele pagou um total de 5,50 por arroba. Então ele desembolsou nessa apólice de seguro, vamos dizer assim, né? Esse contrato de hedge, ó, R$ 121 para fazer esse tipo de proteção. E aí sim ele falou assim, ó, então meu preço para mim produzir uma arroba está de R$ 243. Esse era o preço dele. E aí a gente fez a pergunta para ele, o quanto que era a expectativa dele vender, né? E foi aí que ele passou para a gente que a expectativa era de vender a R$ 260 o preço da arroba do boi gordo aqui, lá na praça dele, tá bom? Que é aqui em Mato Grosso, beleza? E aí a gente foi ver o que aconteceu. Então chegou lá no dia dele abater, né, de tirar esses bois da fazenda, e foi lá, no dia 12/5 foi o dia que ele vendeu esse boi lá para o frigorífico. E a venda dele, ó, foi feita nos R$ 245. Então, olha só, ele tinha expectativa de vender a 260. O que que aconteceu com o preço do boi gordo? Desabou, né? Estava em queda livre ali. Então, desde o começo do ano está caindo o preço da arroba do boi gordo. Então, ele tinha uma expectativa de vender a 260, ele vendeu 245. E o custo dele estava em 243, ou seja, ele já estava praticamente no 0 a 0 nessa operação. Perfeito? Então, ele foi lá e vendeu os 22 mil arrobas, que deu um total de faturamento de 5,3 milhões de reais. Porém, a gente tinha feito, né, a parte do hedge para ele, né, que é justamente o hedge financeiro ali em si. Então, no dia 15, né, do 5, ele recebeu ali o ajuste financeiro dele, porque ele acionou o contrato de hedge dele, ele acionou o seguro dele, perfeito? Aonde a gente tinha uma proteção dos 290 até os R$ 260, e o preço na B3, ó, fechou em R$ 263. Ou seja, dos 290 até os R$ 263, ele recebeu todo esse dinheiro, que deu um total aí de 24 arrobas, reais por arroba que ele recebeu. Perfeito? E ele embolsou um total de R$ 500 mil nesse dia. Ou seja, ele vendeu né, os 1.000 bois deles lá para o frigorífico, colocou 5 milhões lá no bolso, 5,3 milhões, e recebeu mais meio milhão aqui do seguro que ele tinha feito. Perfeito? Que deu um resultado financeiro para ele, né? Somando as duas, né? Tirando impostos e tudo mais que a gente tem que tirar, deu um planejamento para ele que se ele não tivesse feito o hedge, né? Se ele não tivesse feito o planejamento em si, ele ia ter vendido por R$ 245. Ia ter um lucro? Sim, ia ter um lucro ali pequeno, né? De R$ 2 ali por arroba, que o custo dele estava em 243. Porém, com o hedge, olha só o resultado dele. Foi para R$ 266 o preço da arroba. Isso já descontado os impostos e tudo, né? Ou seja, a gente conseguiu garantir a margem do negócio dele, que era o que ele tinha. Perfeito? Então, isso sim é um planejamento funcionando, onde a gente, independente do que estava acontecendo com o mercado, a única coisa que importava para mim era o quanto que estava custando para ele proteger e o quanto que ele queria ganhar de margem. Perfeito? E aí, em cima disso, a gente fez. Inclusive, quando a gente fez esse cenário, ninguém achava que o boi ia baixar de R$ 300. Perfeito? Todo mundo estava acreditando que, né, o boi ia continuar subindo. E a gente estava contra o mercado. Não que eu estava vendo que o preço ia cair, não. Era o planejamento do cliente. Eu tinha que defender ele, a margem dele, o negócio dele. Perfeito? E foi aí que a gente fez. Então, isso daqui sim é uma parte da rede agro, né? Onde a gente faz toda essa parte do planejamento, né? Onde entra muito aqui a parte da política de vendas, né? Em si, que é o porquê que eu vendo, né? Então, muitos não têm, né?
essa resposta, né, em si. Pô, como que você vende? Ah, eu vendo, sei lá, eu vendo porque eu acho que tá bom, eu vendo porque eu acho que tá ruim, alguma coisa nesse sentido. E não, aqui a gente monta de fato uma política. Pô, eu vou vender porque eu fiz uma compra, eu preciso travar, eu vou vender porque eu tenho meus custos ali, operacionais para me fechar, de pessoas, de gestão, alguma coisa, tenho que definir minha margem, então isso vai ser muito bem feito, tá bom? Bater de fato nesse custo de produção, ajudar ali, né, um pouco, né? Mas principalmente isso daqui, ó, margem de lucro, né? É isso que a gente tenta defender todo dia aqui para o produtor, é o quanto que você vai ganhando na sua atividade, tá? Então isso daqui é o mais importante de tudo. E aí alguns preços-alvos, né, que a gente coloca, pô, se você tiver uma margem de 30%, você está bem? Sim, Fernando, estou bem. Tá, mas e se bater 30%, o que que a gente vai fazer? A gente vai vender tudo? Vai comercializar tudo? Não. A gente vai montando alguns targets aí de preço, né? Então é justamente isso, os preços altos que a gente quer. Perfeito? E aí é um recado que eu deixo, né, para todo mundo, né, em questão à comercialização, que o hedge, né, em si, ele sempre vai ter um custo para fazer. Porém, a gente sabe que é a melhor solução hoje, né, para a gente fazer esses travamentos. E aí que tá, né? Quando que é o melhor momento para a gente fazer? É de fato quando não precisa, né? Então essa foto aqui era clássica, né? Então, pô, quando é que eu preciso comprar um guarda-chuva? Vai por mim que é no dia que não está chovendo, né? Porque o dia que estiver chovendo, com certeza você vai pagar mais caro. Então, é justamente isso, né? Então, não deixe para fazer essas proteções, não deixe para fazer o seu planejamento de comercialização no dia de chuva, né? Então, faça no dia de sol. Beleza? Deixa eu mudar para cá. Estão me vendo aí? Ou estão vendo minha tela? Tô vendo tua tela ainda. Não consegui travar aqui. Mas, como é que eu paro Lá, aqui? lá em cima tem um. Aqui. Bom, Aí, ok. foi. Bom, pessoal, então Rede Agro aqui está aqui para ajudar vocês nessa parte de planejamento, de como fazer isso, né? Porque a gente sabe que o mercado agro é difícil, não é fácil, e a gente precisa ter essa parte da comercialização muito bem feita, muito bem desenhada em si, para que as nossas margens não escorram, né? Por água abaixo. Perfeito? Obrigado a todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, vou deixar aqui no chatzinho o meu contato. Qualquer coisa, podem me perguntar aqui também, tá bom? Bom, então, obrigado, Márcio, obrigado, Fernando. Ótimo, excelente. Aí a gente entendeu um pouco mais. E aí, agora eu tenho mais 4 minutos para para mostrar o que fazer se sobra dinheiro. Não, brincadeira, brincadeira. Eu estava aqui babando, olhando essa apresentação, porque a gente gosta muito do tema. Então, a pergunta agora que a gente faz, né? Poxa, organizei minha casa, meu negócio, com gestão, protegi os... Sabe, Opa, tudo bem, Caco? pela Red Apple. E então organizei a casa, protegi a casa e agora sobrou recurso, o que eu faço? Diversifico, reinvisto, pego uma parte do patrimônio da minha família, coloco no exterior, deixo no Brasil. Enfim, eu vou compartilhar um material aqui também para vocês acompanharem esse raciocínio de maneira rápida. Vou tentar ser rápido aqui. Oi, Caco. Isso. Não te escutamos. Como é que eu faço aqui? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Estou online aqui, estou ao vivo. Legal, vamos entrar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Então vamos. Positivo, Bruno. Beleza. Sim, perfeito. Continuam vendo ainda? Sim, sim. tá. Modo apresentação. Legal. A gente trabalha nessa parte de proteção de patrimônio e diversificação desde 2012, tá? Então, é o nosso histórico já, atendendo várias famílias, auxiliando nessa parte de diversificar, proteger e ampliar as reservas fora do Brasil, tá? Então, que a gente considera algo substancial. E aqui ficam algumas perguntas que a gente tem que fazer para nós, para nossa família. Então, tu te preocupa com a sucessão dos teus investimentos, do teu patrimônio? Essa parte de sucessão para a próxima geração que está vindo, tá bem organizada?
Em relação à tributação dos meus investimentos, eu estou satisfeito? Eu gostaria de ter uma eficiência tributária melhor? Ou estou satisfeito? A qualidade dos ativos da minha carteira de investimento está satisfatória? Gostaria de ter algo melhor? Me preocupo com a parte de penhora do meu patrimônio por questões cíveis ou por questão de governo autoritário. A gente sabe de vários fatos que o Brasil já passou na sua história. E será que eu me preocupo com a inflação da moeda brasileira, sim ou não? Brasil, eu gosto de falar, né, pessoal, que o Brasil é um dos melhores países do mundo para se ganhar dinheiro. Tá aí o pessoal, quem sou eu para falar, né? O agro sustenta o nosso país. Mas o Brasil talvez seja um dos piores do mundo para preservar as riquezas, preservar as conquistas do nosso tão suado trabalho, né? Então, por isso que a gente explora e a gente vai conhecer um pouco do mercado internacional, ou se já conhece, aprofundar um pouco mais, né? Aqui mostra a realidade da moeda do dólar versus o real versus o dólar. Tudo que se desvalorizou nos últimos 10 anos, desde 2013 a 2023. Então, quando a gente começou a trabalhar nesse mercado, o dólar era nesse patamar, e hoje o dólar está na casa de 4,90, e é justamente por isso, pela inflação da nossa moeda, do real, e pela manutenção do poder de compra do dólar, é que a gente deve, então, diversificar 15, 10, 30, hoje até clientes já fazem 50% de maneira conservadora, claro, sempre no mercado internacional, fora do Brasil. E não é só pela moeda, não é só por causa dessa proteção de moeda, né, de troca de moeda que o cliente faz isso. O cliente faz isso também buscando uma proteção jurídica. Então, quando eu uso uma ferramenta para tirar uma parte do meu patrimônio do Brasil, eu estou indo para um outro sistema jurídico, uma lei inglesa que a gente fala, o sistema jurídico inglês, americano, normalmente. E esse sistema jurídico não é um hospício jurídico como é aqui no Brasil. Esse sistema jurídico, que aos olhos de um juiz inglês, um juiz americano, se respeitam os contratos, as instituições, quem vem antes é o cliente final, então esses contratos são bem amarrados e que protegem o cliente final. É mais previsível, ou seja, não é amanhã ou depois a banda como é que é? Troca uma lei, troca uma regra e a gente está aqui sambando que nem doido. Então lá a gente busca estabilidade jurídica e estabilidade de moeda. Então, se dá um problema no Brasil, ou se o Brasil vai bem, que ótimo, eu estou com a maior parte aqui. Mas se o Brasil vai mal e eu tenho já minha porta aberta, eu continuo bem porque eu sei que eu tenho esse caminho já iniciado, né? Eu já estou com o meu guarda-chuva aberto, que nem a gente usou logo a imagem do seguro, né? Acaba sendo uma segurança. E aí, com a parte jurídica lá da minha conta de investimento, do meu seguro, qualquer que seja a ferramenta que eu tenha lá fora, se vem um governo autoritário, ou se vem uma causa civil, dívida de credor, penhora de patrimônio por questão civil, eu estou com essa parte do meu patrimônio aos olhos de outro juiz. Então, essa parte, mesmo declarado em imposto de renda, tudo por declaração, tudo corretamente, essa parte está protegida, está salvaguardada do meu patrimônio. Então, proteger jurisdição, proteger moeda, aí vou acessar mercados centenários, então a gente vai fazer vou mostrar para vocês aqui um pouco do mercado, como os seus números, e esse mercado, então, sendo centenário, ele traz companhias centenárias também consolidadas, e a gente, na ponta lá, o que a gente fala para o cliente, a gente faz para nós. Então, a gente hoje atende clientes a nível Brasil, então, vários estados. E vocês podem ver que é uma escada, né? Uma protege, uma vai sustentando esses pilares das garantias. Aqui eu estou falando mais de maneira genérica, tá? Olha que curioso, isso daqui é do JP Morgan, né? Que é um grande banco americano. Em relação a percentual de PIB, o Brasil representa só 2,3% do percentual do PIB global, os outros 97,7% estão fora, né? Estão no mundo afora. O mercado de renda fixa representa só 1,5% do mercado de renda fixa global, e olha que o Brasil é o país mais rentista do mundo, né? Que melhor paga a renda fixa. O mercado de renda variável menor ainda, então a gente representa só 0,8% do mundo, e a alocação do investidor brasileiro está 99% do patrimônio dentro do Brasil.
dentro de uma mesma moeda, dentro do mesmo sistema jurídico e dentro dos mesmos ativos que a gente tem aqui. Ou seja, a gente está deixando de proteger o patrimônio e aproveitar outras grandes oportunidades que tem lá fora. Mas o principal ponto, volto a falar, é proteção de jurisdição de moeda. A rentabilidade, etc., vai vir com o estômago de cada um para alocar. E aqui é um gráfico que depois vou passar para vocês, mas aqui é o quanto o Brasil é segmentado em mercado de materiais e financeiro, né? E o resto do mundo é mais diversificado. Então, por exemplo, a parte de tecnologia, de comunicação, o mundo é mais equilibrado. O Brasil é mais focado só nessa exposição setorial. E aqui é o retorno dos ativos no longo prazo, de 2013 a 2022 dos ativos brasileiros, versus, se eu for comparar com os ativos internacionais, que o ativo internacional tem o ganho do ativo, da rentabilidade do meu ativo, e tem o ganho também, no caso da manutenção, né, do poder de compra do dólar. Porque eu tenho que pensar em dólares, eu olho em dólares, porque meu consumo, muita parte do meu consumo é dolarizado. Então, é importante eu pensar também em dólares. Então, se a gente for pegar os títulos, né, públicos do Brasil pré-fixados, se a gente for olhar, eles entregam uma média dos últimos 2013 a 2022 de 9%, né? E se a gente for pegar, então, comparar com uma renda fixa global, a gente vai ter uma média de 15% de ganho. Por que 15%? Porque a gente está tendo o retorno do ativo de 5%, que é menor a nível global, mas a gente está tendo uma valorização cambial, que é o que vocês viram no gráfico lá atrás, de mais 10%. Ou seja, mesmo com a renda fixa, que é o que melhor a gente gosta de olhar aqui no Brasil, que a gente está acostumado, no longo prazo eu acabo tendo uma performance melhor pelo poder de compra do dólar e pelo ativo performando. Ou seja, dá para ganhar bem no exterior, dá para manter o meu ativo rendendo e protegendo o meu patrimônio, tá? E aí, enfim, entendendo essa parte conceitual, enxergando esses números, eu tenho várias ferramentas que eu acesso o mercado internacional. Pode ser através de uma conta corrente. Eu vou abrir uma conta, vou simplesmente fazer uma reserva totalmente líquida lá, só deixar os meus dólares parados. Ou já vou querer uma gestão, vou querer pegar esses dólares e vou querer aplicar ele em determinados setores, como eu falei, e aí eu tenho uma conta de investimento. Ou eu vou fazer um seguro de vida ou saúde para minha família, no meu patrimônio, também funciona muito bem. Ou vou criar minha empresa lá fora. Então, tem várias ferramentas e o que a gente mais utiliza normalmente é a parte de investimento e a parte de seguro, tá? Tem conta corrente também, mas o cliente normalmente que vai para o exterior, ele quer botar esses dólares para trabalhar também, de maneira conservadora, mas quer acessar. Chegando perto do final, pessoal, a conta de investimento que eu mostrei para vocês ali, que o cliente gosta de escolher, eu quero abrir uma conta nos Estados Unidos para botar os meus dólares e para poder fazer eles trabalharem para mim, tá? A gente utiliza muito a Stonex, o pessoal do agro gosta muito da Stonex, porque a Stonex é uma empresa quase 100 anos de fundação, ela trabalha muito forte, é uma das maiores empresas de trade de commodities. Então, aqui no Brasil, só no Brasil tem 18 escritórios que fazem isso, né, da Stonex. E aí o cliente que é conservador do agro, sobra o recurso, a Stonex entra com a parte de gestão, de abertura de conta e gestão de patrimônio lá fora, tá? A gente gosta muito de utilizar essa empresa, os valores são muito acessíveis, ela cresceu muito no Brasil, então, só para se ter uma ideia, com 25 mil dólares, a gente já consegue fazer uma gestão. Claro que os valores são bem maiores que esses das contas, mas se acessa, né, um valor inicial. Então, uma empresa pública, está no mercado, é uma empresa americana, está na Nasdaq já há bastante tempo, foi fundada em 24, tem 20 bilhões sobre custódia, 13 escritórios a nível global. Então, na verdade, aqui nível Brasil, tá? Um pequeno erro. Tem mais de 180 países, né, de gestão de negócio e tem seguros para conta, né? Caso aconteça uma crise financeira e dê problema, a gente tem seguros como se fosse o fundo garantidor na conta. Uma empresa aí que concorre em termos de faturamento com Morgan Stanley, Coca-Cola, gigante, né? Uma gigante está na posição 87, então tem 40,2 bi de faturamento, então uma empresa muito segura.
uma empresa que começou sua história em 24, com uma pessoa que vendia ovos de porta em porta, depois foi crescendo a sua companhia, foi comprando outras companhias, um conglomerado financeiro, e até que a empresa se tornou essa potência que é hoje. A gente auxilia o cliente a abrir, a enviar o recurso, a aplicar, e daí com a aplicação feita, a gente vai fazendo gestão da carteira junto com ele, de maneira conservadora, e ele tem o aplicativo, como ele tem no Banco do Brasil, tem na Caixa, tem no seu banco convencional, ele acessa isso e a gente vai ajudando ele a acessar o mercado internacional, proteger, diversificar e ampliar esse horizonte cada vez mais. O mercado internacional, o cliente vai, e ele também acaba não voltando, né? Um caminho sem volta no sentido de que gosta e acaba explorando ainda mais, expandindo os horizontes. Então, aqui está o material, a gente depois compartilha os contatos. E desculpa a rapidez aí, tive que fazer mais corrido para não ficar tão cansativo a nossa apresentação como um todo. E desde já, né, Márcio e Fernando, a gente abre para dúvidas em relação aos temas que foram expostos, pessoal, antes da gente terminar, tirar dúvidas que podem ter ocorrido em qualquer uma dos 3 pilares que a gente falou. Muito bom, Bruno. Fernando, parabéns. Eu acho que ficou bem a nossa decisão de trabalhar essa trilogia. Eu acho que atendeu bem a proposta desse nosso encontro, né? Aí o pessoal que quiser questionar, eu tenho um pessoal que perguntou aqui, a pergunta mais direcionada para o Bruno, assim, é, uma pessoa leiga, tem um faturamento bom, tem algumas reservas, ela não quis me abrir o valor, mas ela falou assim, Márcio, se eu quiser começar um movimento de diversificação, de ter um dinheiro aplicado fora do país, né? Poderia me dizer, pergunta lá para o Bruno qual seria esse valor, qual seria, né, essa ordem de grandeza para eu conseguir me planejar em dado momento, poder fazer esse movimento. Beleza, Márcio. Hoje, como eu falei, a gente acessa uma companhia dessa, gigante como essa, para abrir a conta com $25.000. A média dessas contas é $1 milhão, mas a gente acessa com 25, e o importante é sentar, assim como faz o planejamento do seu negócio, a proteção, planejar o quanto eu quero acumular no prazo. Então, por exemplo, eu quero acumular os meus $200.000 em 2 anos, os meus $200.000 em 10 anos, eu quero fazer isso em X período de tempo, o que eu vou buscar de rentabilidade, né? Normalmente é conservador o cliente. E a gente recomenda que para se fazer uma carteira interessante para patrimônio, para deixar a definição da sucessão, para deixar essa proteção, é que o cliente tenha hoje pelo menos 30% do patrimônio em outra jurisdição e outra moeda. A gente vai construir esses 30 ao longo do tempo ou vai ser imediato? Eu já quero enviar. Isso é particular de cada um. Então, esses projetos são feitos sob medida para cada cliente, para cada necessidade, para cada perfil, para cada prazo, tá, Márcio? Eu acho que tá bem respondido, eu acho. Realmente é uma solução, é uma assessoria de alfaiate, assim, cada demanda tem a sua complexidade, né? Tem. E Isso parece aí. que hoje em dia as pessoas acham que é muito caro ou é muito distante. Como é que eu faço para ter acesso? Ou preciso ter muito dinheiro? E não. Isso é uma realidade que já mudou bastante. A gente hoje tem, para vocês terem uma ideia, entre estoque de recursos lá fora, envios por pessoa física e jurídica, a gente está chegando a quase $1 trilhão. Então, esse movimento está muito mais acentuado porque as pessoas estão entendendo que não é tão difícil abrir uma conta. A gente abre a conta em 4 dias com os documentos básicos e faz o fechamento de câmbio via o sistema SWIFT. O dinheiro está lá, a gente vai aplicar na renda fixa, por exemplo, vai comprar um título do Tesouro Americano. Já estou com minha grana protegida, meu patrimônio protegido e rendendo para o médio e longo prazo. Mas é um trabalho de alfaiate mesmo, Márcio. Legal. Eu queria tirar uma dúvida também com a parte, Márcio, como é que funciona, o cliente gostou, quer contratar assessoria, né, da Cria Valor, como é que funciona
esse trabalho? Tu entra, faz uma análise do tamanho do negócio, dá um orçamento, como é que funciona essa parte? Legal. A gente normalmente começa com um diagnóstico, né? Um entendimento da situação atual da empresa do cliente, né? São raras as vezes que o cliente vem com uma demanda específica, mas normalmente a gente valida esse entendimento se de fato aquele movimento, aquela demanda é o que vai impactar, né, de forma mais efetiva no curto espaço de tempo, né? Então, normalmente a gente faz um diagnóstico, coleta algumas informações do contador, enfim, faz uma análise mais profunda e com base nessa análise a gente apresenta um diagnóstico sugerindo, dizendo, com base no que a gente viu, os principais movimentos são aqui, 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 ou vamos começar com uma frente de trabalho voltada para a parte estratégica ou para repactuação de alguma relação com instituição financeira ou organização da empresa, né? Normalmente revisão de processos, definição de cargos e salários, né? Nós temos aqui uma equipe multidisciplinar, né? Então, normalmente sou eu e mais umas 3 pessoas que estão capacitadas para fazer esse diagnóstico, mas na medida que a gente identifica que precisa de uma demanda mais comportamental, a gente tem até uma equipe de psicólogos aqui, a gente tem recomendação de alguns advogados, parte societária, enfim, sempre pensando nessa visão também de longo prazo, né? Ninguém monta ou começa um negócio no agro para fechar amanhã, né? Então, como é que eu vou tornar esse negócio viável no longo prazo? Algumas demandas surgiram agora após pandemia muito voltadas para a governança, né? Então, tipo, eu quero botar o meu filho, eu quero botar o meu genro, o meu parente na empresa, né? Márcio, como é que é esse processo, né? E aí, de novo, vem muita cultura da família, muita cultura da empresa de como conduzir isso, né? Então, a gente identifica isso e cria um plano de implantação das atividades. E nós temos 3 produtos aqui. Um que é a mentoria, ou seja, a gente consegue atender quase que um a um o trabalho de melhoria da gestão. Nós temos algumas treinamentos e palestras, que aí são muito mais orientativos, né, para dar um choque de gestão. E, ao fim e ao cabo de tudo isso, tem também a questão da consultoria, né? E aí envolve equipe, envolve imersão no cliente, que vai desencadear também, eventualmente, em algum treinamento, né, com base sempre com foco específico que a gente vai melhorar o resultado do cliente. Basicamente é isso. Não, obrigado. Obrigado, Márcio. E agora eu vou olhar aqui para o meu direito aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Fernando, se o Fernando não tiver uma pergunta também. Não, eu tô tranquilo aqui, Bruno. Pode mandar bala aí. Tá. Aí o pessoal fica mais quieto, a gente vai pegando as perguntas aqui no chat ou no WhatsApp. Fernando, essa Uhum. ferramenta de RED é algo novo para o Brasil, no exterior? Essa ferramenta já é utilizada há bastante tempo. Como é que é esse histórico aí no Brasil, de maneira geral, e com os clientes aí do Mato Grosso, que tem bastante, né, que vocês têm Uhum. bastante história? Tá bom, vamos lá. As ferramentas de rede aí, né, em si, não, já é muito antiga já de mercado, tem mais de 100 anos já, que foi criado, né, esse tipo de ferramenta que foi justamente para ajudar os produtores rurais ali a se defender dessa oscilação. Então já é um mercado bem antigo, tanto nos Estados Unidos quanto Japão, China, essas bolsas em si, mais antigas, todas elas já têm há um bom tempo. E no Brasil também, já tem um certo tempo aí, né, de mercado, desde que B3 se tornou B3, né, a gente já conseguia fazer esse tipo de operação, né, em si. Mas, de fato, nos últimos anos aí, e teve uma maior procura, né, onde, de fato, aí, o produtor está muito mais conectado, tem muito mais acesso à informação, está buscando como ser mais assertivo, né, na atividade dele em si, e aí acaba encontrando esse mercado de rede, né? Que a gente já está aí batalhando, né? Educando eles, já tem um bom tempo também, beleza? Mas sim, cara, é um mercado bem antigo,
Uma pena que no Brasil ainda a gente está engatinhando nisso, né? Pra você ter ideia, norte-americano ali, né? Todos eles, cara, mais de 90% da produção deles é tudo travada via mercado de hedge, né? Então, no Brasil, cara, nem 1%, né, entende? Das pessoas físicas, né? Tem algumas pessoas jurídicas aí que já estão grandes grupos, né, grandes empresas em si que já usam desse mecanismo, mas as pessoas físicas que são os maiores produtores que tem, é muito pouco, cara, muito pouco mesmo. Obrigado. É bom a gente, por um lado, a gente vê que tem bastante espaço para a gente aperfeiçoar nesses temas que a gente tratou, né? E, por outro Uhum. lado, é a gente entender que a gente tenha, o Brasil tem suas peculiaridades, sua cultura, mas isso está mudando, né? Tá melhorando cada vez mais esse profissionalismo, né? Essa separação e profissionalismo dos negócios, dos patrimônios, pessoa física e jurídica, né? Positivo. É isso mesmo. Eu acho que a gente está trabalhando três grandes desafios, né? O desafio da gestão em si, né? De levar, né? Eu sempre brinco assim, né? Levar o negócio para virar uma empresa, para virar uma corporação, né? Então, o processo de profissionalização do negócio, né? É um desafio, né? E aí conseguir tangibilizar, mostrar isso para o empresário, né? Para o produtor, enfim, que ele tem ganhos a partir do momento que ele começa a organizar melhor o negócio e aí depois conseguir educar, né? Apresentar e tornar mais palatável ferramentas como o hedge, como travar o preço, né? Tanto de alta como de baixa. É mais um desafio, né? Que a gente está vendo que paulatinamente a Red Agro faz esse excelente trabalho. E outro desafio, né, a partir do momento que, bom, né, no exemplo que tu deu ali, né, o resultado foi de R$ 500 mil ali, né, eu estou fazendo ciclos de movimentos nessa linha, daqui a pouco eu tenho um valor substancial, né, que eu consigo daqui a pouco pulverizar e botar lá, né, começando ali com US$ 25 mil, né, todo ano se eu conseguir botar US$ 25 mil no negócio estratégico, né, de investimento internacional, eu consigo estar melhor blindado, melhor, com os ovos todos, não com todos os ovos no mesmo cesto, né? Então, e de novo, acho que o grande pulo do gato aí é a questão da visão de longo prazo, nessa educação de pensar não o ano que vem, não daqui a 2, 3 anos, não na próxima eleição, mas pensar 10 anos, pensar 20 anos, né? Onde é que eu quero estar, qual é a minha aposentadoria, né? Qual é que eu vou deixar de legado para minha família, né? Eu vi que teve uma pergunta no chat ali. Eu ia botar ali, obrigado por comentar, acho que o César colocou o valor de trava dos Estados Unidos é proporcional ao cobrado aqui, né? Acho que é para o Fernando essa pergunta, se é uma pergunta ou eu não sei se é uma Provavelmente sim. informação, mas enfim. Uhum. Vamos lá, César. Então, vamos lá. A gente costuma usar aí o mercado Chicago, né? Mercado dos Estados Unidos, para a gente fazer bastante travamento de soja, tá? Boi e milho, a gente acaba usando o mercado B3, beleza? A gente tem bastante liquidez, então é tranquilo para a gente trabalhar aqui. Mas quando o tema é soja, então a gente sabe que, né, Bolsa de Chicago tem muito mais demandas em si, e todo mundo acredita muito nisso, que fazer lá é melhor, tá? Mas saiba que não, tá? Então, hoje, aqui no Brasil, cara, a gente consegue o mesmo preço do que nos Estados Unidos e, em alguns casos, até mais barato, tá? O porquê disso? Se a gente vai, abre uma conta lá fora, e tudo mais, inclusive a StoneX, né? Que até que o Bruno estava falando, em si você pode usar ela tanto para investimento, mas também você pode usar para fazer os travamentos, perfeito? O que a gente tem que avaliar, cara, vai ser os custos ali de envio, tá? Desse dinheiro e também do recebimento dele, perfeito? Porque hoje aqui no Brasil, quando o tema for de fazer os hedges em si, então sim, nossa bolsa aqui é muito competitiva, então, mas por a gente não ter esses custos de câmbio, de uma série de fatores em si, compensa muito mais fazer aqui no Brasil do que fazer fora, tá bom? Vai depender da forma com que você faz. Então, hoje, tem duas formas de você ter acesso a esse valor, né, dos custos em si, que é via mesa institucional, que a gente chama, e via mesa varejo.
Mesa varejo, que é a maioria que eu vejo o pessoal trabalhando, fazendo, sim, o custo ele é um pouco mais caro para fazer. Então, um exemplo, se você vai pagar numa estrutura lá em Chicago $1, aqui na mesa varejo, cara, vai custar 1,10, 1,15, mais ou menos. Né? Então fica mais caro. Se fosse em Chicago, você ia pagar $1, aqui você ia pagar 1,10, 1,15. Quando a gente faz via mesa institucional, que é por onde a gente trabalha, né, a Rede Agro trabalha, é o mesmo preço da tela que a gente fala. Tá? Então, se tiver $1 lá em Chicago, eu também consigo o preço de $1 aqui. Só que você não vai precisar fazer o envio do dinheiro para fora, câmbio e uma série de fatores. A gente deixa tudo em reais, tudo aqui no Brasil, então fica mais fácil para a gente fazer o câmbio. Perfeito? Não sei se eu consegui ser claro ali, né, na explicação, mas, enfim, qualquer coisa me pergunta, tá? Pessoal, tem mais alguma dúvida que queira perguntar, que ainda estão conectados? A gente, se não tiverem, a gente vai encerrando a nossa live, a nosso webinar. Bom, mediante então ao silêncio do pessoal, a gente quer agradecer esses minutos, quase aí mais de uma hora de palestra aí, de conversa, e agradecer a presença de todos, Márcio e Fernando, foi muito bom a gente falar desse tema. Vamos repetir, né, as rodadas, certamente. Hoje, feriado aqui no Sul, amanhã, 20 de setembro, então vamos repetir. Obrigado a todos. A gente fica à disposição, a gente colocou os nossos contatos ali no chat. Fiquem à disposição para conversarmos sem compromisso, né? Obrigado, ali, Simone. Nos falou boa Perfeito. noite. Obrigado, Bruno. Obrigado, Márcio. Obrigado a todo mundo que estava com a gente aqui. Então, a gente fica à disposição. Qualquer coisa pode chamar a gente para a gente ajudar vocês. Valeu, um forte abraço e boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Ficamos à disposição também. Um abração. Boa noite. Até Boa mais. noite a todos. Tchau, tchau.